nesse momento de feriado um pouco mais, obrigado, Cris, mais estendido, onde muitos dos nossos estão viajando, que é um movimento muito legal, legítimo, também alegra o nosso coração. Mas é muito bom estar aqui. Como o Fábio falou, eu falo mesmo, faz todo sentido para cada um de nós estar aqui nessa manhã, passando por esse momento de adoração, ver as nossas crianças aqui à frente, ver o movimento da Igreja de Jesus. Isso para a gente é glorioso demais. Saber que um dia o Senhor nos encontrou e nos faz participantes dessa obra tão maravilhosa que é a obra da Igreja de Cristo. Obra que nos incluímos ou fomos incluídos pela graça e pela misericórdia de Deus. Domingo passado eu tive a alegria de pregar lá na Igreja Plena Rio, uma igreja irmã querida, e tem sido muito bom acompanhar toda a história da Plena Rio, hoje no local deles, no caso, um local que eles alugam, mas definitivo. E você fique sabendo que essa igreja aqui participou nesse processo todo, que foi uma bênção. Mas foi muito bom ver o pastor Roberto e toda a igreja, a Plena Rio, celebrando 7 anos de culto público, desde quando eles começaram lá no hotel ali em frente à Praia do Recreio, numa sala pequena, e hoje eles estarem lá reunidos como igreja, tudo organizado, as crianças com as salas, o auditório, muita obra por fazer. Eles ainda têm um segundo andar todo que está fechado, que eles precisam fazer, eles ainda não têm o palco, eles ainda não têm o equipamento de som, o som que eles usam lá é um som que nós emprestamos, que usávamos lá na escola. Mas como é bom ver a igreja crescendo, as coisas acontecendo, e como tem sido uma bênção. O pastor Roberto é um homem de Deus, e a nossa igreja, de alguma maneira, estava lá celebrando isso com eles. Ouvi a mensagem do pastor Café, que me edificou muito, muito, me deixou feliz também, porque ele seguiu a série, né? Então fiquei também feliz, né? Isso é muito importante. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar mais um salmo com vocês, mais uma parte de um salmo que sempre fala ao meu coração. E eu olhando lá as minhas anotações, os meus arquivos, eu vi que em 2022 eu preguei sobre esse salmo. Numa outra ótica, uma ótica bem parecida, mas pude perceber o quanto essa palavra fala ao meu coração, em especial para esse momento do ano, em especial para esse tema que temos trazido aqui, que o Senhor tem colocado no nosso coração, de buscarmos sim um oxigênio, um novo fôlego de Deus para o ano de 2026. E eu queria compartilhar com vocês o Salmo de número 25. O Salmo de número 25, nós vamos ler os primeiro 14 versículos. Antes eu queria fazer um pedido, em especial para os casais, para os adultos. Vocês que ainda não baixaram o aplicativo da igreja, por favor, baixem o aplicativo. Eu sei que é mais um aplicativo, eu sei que talvez seja mais um item lá, um íconezinho na sua tela, mas é importante. Por exemplo, aqueles que estão fazendo a inscrição no café da manhã dos casais, que vai ser uma bênção, não só porque você vai ter oportunidade de fazer a inscrição para o retiro, mas porque teremos um momento de adoração, teremos uma palavra de Deus para o seu coração e um tempo de comunhão muito importante dos casais da igreja. Mas, por exemplo, você que não tem o aplicativo e faz a inscrição, tem dado um trabalho bem significativo para alguns irmãos que são voluntários, para que possam te inscrever, fazer tudo direitinho, lançar lá. Então, isso tudo é para ajudar. 95% do trabalho da igreja é feito por voluntários, e você pode contribuir com esses irmãos queridos que fazem com muito amor, com muita dedicação, mas você pode contribuir se valendo das ferramentas que a igreja tem colocado, oportunizado para todos, tá bom, queridos? Vamos à leitura do Salmo de número 25, vamos ler os primeiros 14 versos. Diz, de pé, verdade. Boa, Café. Como eu falei da primeira vez que a gente
trouxe novamente essa prática para os nossos cultos, isso não é uma expressão de religiosidade vazia. Isso é um momento em que o nosso coração fala para Deus, o nosso corpo fala para Deus que estamos inteiros aqui, prestando atenção e ouvindo a palavra dele. Diz assim o primeiro verso: a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostre-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Oremos. Senhor, obrigado por esse texto, por essa palavra que é tua, palavra viva e poderosa para as nossas vidas. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa manhã, continuar ministrando aos nossos corações, que a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve, das nossas muitas falhas, das nossas muitas limitações, o Senhor possa falar conosco. E ao falar conosco, o nosso coração possa ser transformado, a nossa mente iluminada, o nosso coração aquecido por Ti, pelo Teu amor, pelo Teu poder, a fim de que vivamos uma vida que vale a pena ser vivida, em especial porque vivemos para a Tua glória. Faz assim, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, obrigado. Como bons brasileiros, e a gente sabe disso, por mais que isso nos incomode em alguma medida, o ano começa mesmo quando acaba esse feriado que estamos atravessando, o Carnaval. Parece que tem algo ali meio que estabelecido culturalmente, em que as pessoas começam a se programar, as pessoas começam a trabalhar mesmo de verdade, a fazer com que as coisas cheguem a um nível de giro adequado quando o Carnaval acaba. Parece que esperamos esse feriado extenso passar para colocar tudo na vida para funcionar. E é nesse momento que precisamos do oxigênio de Deus. Eu fico vendo, eu sei que é para que possa se cumprir uma carga horária X ou Y do MEC. As crianças passaram uma semana agora na escola, tiveram uma semana, 8 dias de praticamente feriado, férias, para depois voltar. Isso retrata muito bem como funciona o coração, a mente do brasileiro. Sexta-feira foi ponto facultativo. Eu não consigo entender esse movimento de ponto facultativo. Não consigo. Tem um irmão aqui na igreja que é maravilhoso, que é um exemplo para muitos aqui. Um jovem que certa vez estagiando na Procuradoria do Estado, ficou sabendo que no dia tal era ponto facultativo. Ou seja, se é ponto facultativo, eu tenho a faculdade de escolher ir trabalhar ou não. Ele foi trabalhar. Chegando lá, o segurança do prédio zombou dele, porque ele foi trabalhar no ponto facultativo. Incrível isso, né? Mas enfim, sexta-feira já foi ponto facultativo. Para alguns, são 9 dias de férias.
Eu já considero mais de 5 dias férias, né? Eu sei que não é adequado, é bom tirar sempre 15 para dar uma desligada de verdade. Mas, enfim, a mente e o coração do brasileiro funcionam pós-carnaval para que a vida comece a girar. Num ano louco como o que teremos, de muitos feriadões, um ano louco que teremos de eleições, de Copa do Mundo, eu tenho orado quase que todo dia pelos irmãos da igreja que são empreendedores e que têm comércio. Porque eu sei o quanto é difícil girar num ano como esse. Mas, enfim, isso tudo é para não só trazer a minha indignação, né, de tanto feriado, mas para dizer que o nosso coração muitas vezes só passa a girar a partir do carnaval. E é nesse momento que também precisamos do que entendemos ser o oxigênio de Deus, o gás de Deus, o gás que vem do alto para enfrentarmos a vida. Para enfrentarmos a vida que é difícil. Algo que recorrentemente falamos aqui na igreja, talvez pareça até um pouco chato para alguns, porque você talvez venha aqui para receber uma palavra dizendo para você que esse ano, por mais difícil que pareça que vai ser, será o ano da restituição, o ano da bênção, o ano de não sei do que. Eu fico, todo ano, início do ano eu mando para os meus amigos pastores, alguns rios de outras igrejas, falando, cara, como é que esses caras têm criatividade para tanto ano disso ou daquilo? Porque sabemos que a vida é difícil. Sabemos que estamos diante de um mundo que crucificou o nosso Cristo. Sabemos que não é fácil lidar com tantas tensões, com tantos pesos. E reconhecer isso, a dificuldade da vida, nos ajuda muito. Reconhecer que por mais que para alguns aqui o ano esteja começando a partir da segunda-feira, dia 23, esse ano será um ano difícil. Será mais um ano difícil. Mas reconhecer isso pode fazer com que você experimente algo de Deus diferente nesse ano. Receba assim esse gás, esse oxigênio de Deus para enfrentar toda essa dificuldade. Reconhecer isso é um sinal de sabedoria. Porque são muitos os caminhos. São muitas as escolhas ao longo do ano de 2026. E sabendo que são muitos os caminhos, muitas as escolhas, o que faz a diferença é reconhecer a necessidade de Deus nas nossas vidas, porque é Ele que nos garante a chegada. Reconhecer quem Ele é, soberano sobre todas essas situações. Reconhecer quem Ele é diante das suas dificuldades. E aí, queridos, um bom fôlego na vida, um bom fôlego para a vida, para esses momentos difíceis que enfrentamos, é saber quem de fato nos conduz. Isso faz diferença. Saber quem de fato nos conduz. Porque algo que muitas vezes nos desafia é não saber quais são os nossos desafios na sua totalidade. Sabemos de alguns. É não saber o que pode nos acontecer daqui a alguns meses, ou daqui a algumas semanas, ou daqui a alguns dias. No ano de 2025, eu vivenciei na minha casa, e vocês conhecem o assunto, conhecem os fatos, uma pessoa que estava andando bem, com algumas dores, que pareciam ser dores de hérnia de disco, coisas da idade, porque já é um idoso, de um dia para o outro parar de andar. Parar de andar. E uma verdade que sempre grita dentro de nós é que precisamos, que sempre grita como um pedido de socorro, é que precisamos, diante desses fatos, diante da vida, das dificuldades que nos cercam, de direcionamento. Nós precisamos de direcionamento. E saber disso, saber que a vida é difícil, saber que precisamos de direcionamento, é um sinal de sabedoria. Saber que sim, em alguma medida, somos vulneráveis, é sinal de sabedoria. Queremos entender
como seremos conduzidos. Queremos entender como chegaremos ao final do ano de 2026. E querer saber isso é bom, faz sentido. É algo que, como pessoas inteligentes e capazes de, em alguma medida, diante daquilo que nos cerca, daquilo que conseguimos perceber, medir os riscos, é bom, é legítimo saber como, ou entender como seremos conduzidos. Um pensador chamado Scott Peck disse certa vez: uma vez que sabemos de fato que a vida é difícil, uma vez que verdadeiramente compreendemos e aceitamos isso, ela deixa de sê-lo. Porque lidamos com a dificuldade olhando para ela, entendendo que sim, ela existe. Não negamos, não nos entorpecemos, mas estamos dispostos a enfrentá-la. Estamos dispostos a buscar ajuda para viver e enfrentar as dificuldades. Isso é muito bom. E quando sabemos que a vida é difícil, e quando não negligenciamos isso, quando não vivemos como se isso não fosse uma realidade, nós buscamos ajuda e buscamos direcionamento. E o grande lance, porque estamos hoje aqui numa comunidade cristã, com a Bíblia aberta, diante de um texto glorioso, é saber que quando fazemos isso diante de Deus, ou seja, buscamos ajuda por conta das dificuldades da vida, podemos sim, como Davi falou nesse salmo, experimentar ajuda. E mais do que apenas uma ajuda para aquilo que está acontecendo naquele momento, podemos sim experimentar um perfeito direcionamento, como o verso 14 nos diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Isso é direcionamento para o nosso coração. O Salmo 25 é um salmo que retrata a vida como uma jornada difícil. É um salmo que nos mostra que por nós mesmos nós não conseguimos completar a nossa jornada. É interessante que nesse salmo, nos versos 4, 8, 9, 12, Davi cita por diversas vezes o termo caminho. Ele sabe que o pecador que não merece a ajuda de Deus, mas confia na sua bondade e na sua misericórdia, encontra a direção para o seu caminho. Davi sabia que a vida não era fácil, mas foi bem sucedido em sua jornada, no seu caminho, naquilo que ele percorreu, porque ele se apegou a duas grandes verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, para que sejam como fôlegos de Deus, gás de Deus, para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração. E a primeira verdade, que parece muito simples, algo que todos nós aqui sabemos, mas que precisa ser dita todos os dias para o nosso coração. A primeira verdade que esse salmo deixa claro para mim e para você, é que precisamos da ajuda que vem de Deus. Precisamos. O verso 1, Davi diz: a ti, Senhor, elevo minha alma. Diante da dificuldade da vida, diante da tua luta, você sabe qual é. Talvez esse momento aqui apenas te ajude a lembrar. Talvez esse momento aqui apenas o Espírito Santo te mostre de maneira clara quais são as suas lutas, ou qual é a sua grande luta. Mas você sabe quais são ou qual é a sua grande luta. Você precisa lembrar de elevar a sua alma a Deus. Davi sabia que a sua única fonte de ânimo era Deus. Davi sabia que o único que poderia ajudá-lo naquele momento era Deus. E você talvez saiba, eu espero que saiba, que diante dessa luta que você está enfrentando, como eu enfrento as minhas, e são grandes as minhas lutas, quem pode me ajudar é Deus. Porque por muitas vezes eu tento caminhos, eu tento soluções, eu tento pessoas, eu tento alguns recursos. Como o pastor Café falou na semana passada, muitas vezes buscamos a solução dos nossos problemas em diversas áreas da nossa vida, com várias outras alternativas, e esquecemos, deixamos Deus para o final. Davi sabia que, em primeiro lugar,
A ajuda que precisamos vem de Deus. O fôlego que precisamos vem de Deus. A Ti, Senhor, elevo minha alma. E aí a pergunta que a gente nunca pode deixar calar dentro do nosso coração: a quem temos recorrido? A quem temos recorrido? Talvez hoje, logo pela manhã, você tenha se deparado com aquilo que tem angustiado o teu coração, afligido a sua alma. Você levou o seu pensamento, a sua alma, a sua oração a Deus. No verso 2, Davi diz: em Ti confio, ó meu Deus. Queridos, isso é tão simples. Talvez você esteja aí pensando, olhando lá para fora, para essas janelas, falando: cara, eu estou vindo para a igreja, para ouvir do pastor, que eu preciso pedir ajuda a Deus. Aí depois ele leu um verso 2 que diz: em Ti confio, ó meu Deus. É isso. Por mais que o mundo à nossa volta seja contrário a essa verdade, e por mais que muitas vezes a gente entenda e saiba que precisamos pedir ajuda a Deus, e saiba que devemos dizer que confiamos em Deus, nós não agimos dessa maneira. Porque facilmente pensamentos errados nos colocam no centro de tudo. Facilmente pensamentos errados nos colocam numa direção em que a ajuda vem de outro, mas não Deus. Facilmente pensamentos como o primeiro passo para vencer é acreditar que você pode vencer. Acredite em você. Você consegue. Sabe, Davi tinha plena convicção de que o homem deve viver pela ajuda de Deus. E mais do que isso, Davi tinha plena convicção de que o homem não deve viver a partir apenas do seu próprio discernimento. Porque os nossos olhos muitas vezes são turvos, ficam turvos. Porque os nossos pensamentos muitas vezes não conseguem discernir para onde devemos ir. E você sabe que isso é verdade. Quantas e quantas vezes batemos a cabeça? Quantas e quantas vezes deu errado? Quantas e quantas vezes nos frustramos quando colocamos o nosso coração em primeiro lugar, os nossos desejos em primeiro lugar, as nossas vontades em primeiro lugar. E cada vez mais estamos vivendo num mundo que diz: siga o seu coração. Faça a sua vontade. Você já lutou tanto por tantas outras pessoas. Busque agora o seu prazer. Milhares de pessoas estão agora na rua, num calor danado, num lugar que não tem banheiro, pulando igual uma pipoca, desidratando, fedendo, pagando mico, seguindo o seu coração, acreditando neles mesmos, de que a vontade, o desejo deles precisa ser satisfeito. Davi tinha plena convicção de que o homem deve viver pela ajuda de Deus e não pelo seu discernimento próprio, porque sabemos que quando vivemos pelo nosso próprio discernimento, muitas vezes aonde isso vai dar? Aonde isso vai dar? Davi sabia, eu e você sabemos, onde o nosso próprio discernimento pode nos levar quando desconsideramos a Deus. Quando desconsideramos a Deus nos nossos relacionamentos. Nosso querido Marcelo Amorim, que está dando aula para as crianças, que depois de Jesus, Paulo, Tim Keller, John Piper e outros teólogos, é um dos mais citados aqui nesse púlpito, tem uma frase muito legal que diz: eu tinha tudo para dar errado e deu. Tem algumas situações que a gente sabe que vai dar errado. E mesmo assim a gente insiste, seguindo o nosso coração. É incrível isso, quando desconsideramos Deus. Alguns relacionamentos que começamos, está tudo fora do prumo. Está tudo errado. Mas a gente insiste.
e fica torcendo pelo 1%, 1,2% de chance de dar certo. Eu sei que é difícil caminhar sozinho, eu sei o quanto ficamos carentes. Mas aí você abre mão de todos os princípios e valores e entra num relacionamento apenas para, satisfazer a sua carência, satisfazer o seu desejo social de caminhar com alguém, desconsiderando Deus. Aí você precisa ouvir essa frase: tem tudo para dar errado, e vai dar. É incrível isso. Davi sabia, e eu e você sabemos, onde pode levar o nosso discernimento quando desconsideramos Deus. Jeremias 17:9 é tão claro: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Esse é o meu coração, esse é o seu coração. E como de maneira muito sutil desconsideramos essa verdade, tem tudo para dar errado, e dá. Tudo. Nós sabemos o quanto o nosso coração é enganoso. Nós sabemos o quanto o nosso coração é egoísta. Nós sabemos o quanto o nosso coração é vulnerável a tantas coisas externas ou a tantos sentimentos externos. Por isso Davi pede no verso 4 e 5, numa oração que precisa ganhar o nosso coração: mostre-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Sabe, queridos, isso parece simples, e é. E o grande lance do cristianismo é que ele é simples, mas não é simplório, é profundo, é poderoso, é verdadeiro, nos constrange até mesmo na simplicidade. Porque muitas vezes esperamos um pensamento elaborado, algo de vanguarda que nunca ninguém pensou, para que aí sim possamos nos curvar a esse pensamento. Não! A Bíblia, ela é clara em dizer quem nós somos e quem Deus é. O grande lance nisso tudo é o nosso coração ser quebrantado, o nosso entendimento ser convertido pelo Espírito Santo, a fim de que sigamos essa verdade, a fim de que tenhamos no nosso coração, na nossa mente, porque não é só sentimento, é razão. Deus nos deu a capacidade de sermos racionais, glória a Deus por isso. Podemos sim concatenar as ideias, podemos sim fazer essa oração: mostre-me, Senhor, os teus caminhos, eu preciso, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, porque por mais que eu tenha 70, 60, 40, 50, enfim, 30 anos, eu vacilo, eu erro. Eu me perco no caminho, eu me perco nas minhas emoções, eu me perco nos meus desejos, eu me perco nas minhas mentiras, eu me perco nas falácias que eu conto para o meu próprio coração. E ensina-me, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Dependência. Ele está dizendo de maneira clara: Senhor, quero viver de acordo com a tua palavra. Quando Davi fala os teus caminhos, ele está falando: eu quero viver de acordo com a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para os meus caminhos, para o meu caminho. Interessante que Davi em momento algum pede para ser popular, poderoso. Ele pede ajuda de Deus, clamando para que o Senhor lhe dê um coração íntegro, honesto, sem falhas, mesmo num mundo perdido, cheio de inimigos. Ele não pede para ser poderoso, ele não pede para vencer tudo, ele pede apenas um coração íntegro, honesto. Um coração que nos nossos dias é capaz de seguir a Cristo, testemunhando do seu poder e do seu amor. Um coração que diz a verdade, mesmo que isso lhe pareça algo prejudicial na sua carreira, no seu casamento, na comunhão com as pessoas. O que Davi está dizendo é que sim, devemos ter um coração honesto, inteiro, íntegro, a fim de que dizer a verdade seja algo que nos custe caro, mas algo que estamos dispostos a viver.
que honre o seu casamento em dias de traição, em dias em que as pessoas não têm mais freios morais. Um coração que tenha uma palavra de amor diante daquilo que ela acredita ser a verdade. Sabe, em Cristo precisamos assumir algumas posturas de pessoas que consideram a Deus, que entendem o preço que foi pago pela vida delas na cruz do Calvário. Mudança de vida, arrependimento. Levar Deus em consideração, mesmo que o seu coração queira ir para outro lado. E aí uma palavra que sempre gritou muito forte dentro do meu coração é dizer que uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira relação com Deus, começa quando abandonamos a ilusão de que estamos no controle. Porque nós não estamos. E na honestidade do seu coração, como na honestidade do meu coração, lá no fundo, eu concordo com isso. Nós não estamos no controle. O reformador João Calvino escreveu no comentário dele aos Salmos, que é um comentário maravilhoso, o seguinte: nada é mais difícil ao homem do que renunciar à sua própria sabedoria e submeter-se inteiramente a Deus. É difícil. É muito difícil. Nós nos achamos. Nós sempre temos uma saída. Por isso é difícil e por isso é necessário que o Espírito Santo nos constranja, mova em nosso coração, em nossa mente, e a nossa oração nessa manhã é para que isso aconteça, para que o Espírito Santo mova na nossa mente, quebrante o nosso coração, a fim de que sim, estejamos totalmente submetidos à vontade de Deus, inteiramente submetidos à vontade de Deus, não estribando, não apoiando o seu pé, a sua vida, no nosso próprio conhecimento. Não. Um grande teólogo, Herman Bavinck, diz que a dependência absoluta de Deus não é fraqueza. É a essência da verdadeira religião. E não uma religião que expressa práticas religiosas ou de pessoas que seguem regras, uma religião do verdadeiro religare, de uma comunhão com Deus. A dependência absoluta de Deus não é fraqueza, queridos. É a essência de uma verdadeira vida com Deus, de uma verdadeira religião. Por mais que isso pareça muito claro, por mais que isso pareça chover no molhado, dizer que precisamos buscar ajuda em Deus, lembre isso ao seu coração nessa manhã, peça ajuda a Deus, recorra a Deus, mas com um coração quebrantado e sincero, numa dependência absoluta de quem Deus é. Pare de dizer como aquele pedreiro, numa propaganda que era para usar um material melhor e ele estava usando pior, e ele sempre vinha com uma desculpa: veja bem. Pare de dizer veja bem para Deus e siga aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Confie, saiba que a verdadeira saída está nas mãos do Senhor. Davi se lançava nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, o importante não é saber apenas como Deus conduz. O importante é saber a quem Deus conduz. Se entendemos que a vida é difícil, e nós entendemos, sabemos disso. Se vivemos de verdade o chão da vida, dos nossos relacionamentos, da nossa preguiça, da nossa falta de ânimo muitas vezes, da nossa inveja, nós sabemos que a vida é difícil. Se nós entendemos que a vida é difícil, e sabemos a partir da palavra de Deus, sabemos a partir daquilo que nos foi ensinado ao longo de uma caminhada na comunidade de fé, que precisamos buscar a ajuda de Deus,
a pergunta que deve ser feita: por que nós não conseguimos? Por que muitas vezes nós não conseguimos? Por que o tempo todo buscamos entender apenas como Deus irá nos conduzir? Por que queremos tão facilmente o resultado de Deus nas nossas vidas? O resultado daquilo que Deus pode nos dar? Precisamos aprender a fazer a pergunta certa. Porque ao fazer a pergunta certa, o nosso coração é transformado. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Em determinado momento da minha vida eu aprendi que numa conversa, quem faz as perguntas direciona a conversa. E eu gosto da beça de conversar. E eu já experimentei essa técnica de quem faz as perguntas direciona a conversa várias vezes. E foi assim sempre muito bom, em especial quando eu estava diante de uma pessoa que transformava a conversa para mim em algo bem desconfortável. Eu citei aqui uma vez que eu conheci o marido de uma amiga minha de infância e da Renata, porque estudou com a gente desde os 7 anos de idade, na mesma escola até os, no meu caso, 16, no caso da Renata até os 17. E foi interessante que essa pessoa, quando me conheceu, isso tem poucos anos atrás, a pergunta dessa pessoa foi o seguinte: você que é o amigo pastor? Eu falei: sou. Eu não acredito em Deus. Sim, na lata. A minha vontade era dizer: eu não te perguntei nada, né? É que nem aquelas pessoas que chegam aqui na igreja e você todo feliz que a pessoa chegou na igreja porque você aprende a amar essas pessoas e a gente trabalha para que isso aconteça, e a pessoa chega e olha para você, te olha de cima e embaixo, no meu caso não tão cima, né, só de baixo, e a pessoa diz assim: não, eu estou aqui para conhecer vocês, num pedantismo assim, sabe? Para ver se vocês são honestos, para ver se vocês são pessoas boas, para ver se... Aí eu aprendi com outro colega pastor: é bom porque a gente também quer te conhecer, amigo, para ver se você pode fazer parte dessa comunidade. Mas enfim, eu engoli, eu não te perguntei nada, e comecei a fazer as perguntas da conversa, e aquela conversa que poderia ir para um lado muito ruim, ou ser no mínimo constrangedora naquela festa, sentado à mesa com ele, se tornou uma conversa muito legal. E hoje, por mais que ele deva me olhar ainda como o cara que é pastor, ele não acredita em Deus, então ele acha isso uma bobeira, ele se relaciona super bem comigo. E quem sabe um dia eu possa falar do amor de Cristo para ele. Então, fazer a pergunta certa, ou fazer as boas perguntas, é algo que nos ajuda muito. E na nossa relação com Deus, precisamos, a partir das Sagradas Escrituras, aprender a fazer as perguntas certas para o texto, para a palavra, para o nosso coração. E muitas vezes, diante dessa relação com Deus, o grande problema tem sido que temos feito a pergunta errada. Nesse nosso imediatismo, nessa necessidade de resultado, de querer logo saber como as coisas serão resolvidas. Por muitas vezes a gente tem perguntado para a palavra, para a nossa espiritualidade, como Deus nos conduz. E esquecemos de perguntar a quem Deus conduz. Que coração Deus conduz? Que caráter Deus conduz? Que pessoa Deus conduz? Esse salmo nos ensina que a pergunta deve ser diferente. Esse salmo nos ensina que não devemos perguntar como, porque confiamos em Deus, mas devemos perguntar a quem Deus conduz. A quem Deus conduz, a fim de que nos tornemos essa pessoa conduzida por Deus. Eu já falei essa frase aqui, talvez no mínimo umas 30 vezes pregando. A frase de Martim Lutero, e talvez eu erre em alguma palavra, mas enfim, parafraseando Lutero, eu posso dizer: não sei por quais caminhos sou conduzido, mas conheço muito bem o meu guia.
O grande lance, trazendo para essa pergunta a quem Deus conduz, é se de fato somos pessoas que conhecemos a Deus ou não. Se conhecemos a Deus ou não. Pare de saber apenas o como Deus fará isso na minha vida e se pergunte: eu sou a pessoa que Deus conduz? Eu tenho um coração conduzido por Deus? O meu coração é um coração que se deleita no Senhor, que ouve a voz de Deus, que confia em Deus, que segue os caminhos de Deus a despeito, das circunstâncias, a despeito dos meus desejos particulares? Reconheça o seu pecado diante de Deus. Reconheça a necessidade de ser perdoado, de ser perdoada. Sabe por quê? Uma das características de pessoas que são conduzidas com Deus é a humildade, é a dependência. O verso 9 diz que o Senhor guia os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Eu quero ser, e o Senhor sabe disso, eu sei que você também deseja isso. Eu quero ser uma pessoa conduzida por Deus nos caminhos da vida. Eu quero ter um coração humilde. Reconheça a obra da cruz e que Jesus é o único, capaz e suficiente para perdoar os seus pecados. Só Ele, mais ninguém. A tua justiça própria, o teu bom comportamento aos olhos dos homens, nada disso é suficiente, porque em algum momento você falha, em algum momento você tem um coração enganoso, em algum momento você não chega e cumpre o alvo. Pelo contrário, você sabe disso. Jesus é o único suficiente, o único capaz de perdoar os seus pecados. Seja humilde o suficiente, reconhecendo que somente em Cristo há reconciliação com Deus. E somente Deus pode conduzi-lo por uma vida que vale a pena ser vivida. Que vale a pena ser vivida. Mais uma vez, o reformador João Calvino diz: aqueles que desejam ser guiados por Deus devem primeiro reconhecer a sua própria cegueira. Devem reconhecer primeiro a sua incapacidade. Porque enquanto você estiver brigando com Deus, mesmo que isso não seja uma realidade tão clara no seu coração, mas na prática é isso que você vive, uma queda de braços, um cabo de força com Deus. Enquanto você estiver vivendo isso, você não será conduzido, não será conduzida. Mas quando você de fato reconhecer a sua própria cegueira, a sua dependência, se humilhar diante de Deus, Ele sim conduzirá o seu coração. O verso 10 diz: os caminhos do Senhor são misericórdia e justiça para os que guardam a sua aliança. Experimente disso. Que nesse ano de 2026, que de uma maneira cultural estamos considerando que começa para valer a partir do dia 23 agora, após esse feriado extenso, que você possa viver a partir da misericórdia e da justiça de Deus, porque você guarda a aliança dEle. Você guarda a sua palavra, você o ama. Reconheça que Jesus é Salvador. Reconheça sim que existe uma aliança, e que essa aliança é manutenida por Ele, e você vive debaixo dessa graça, vive debaixo dessa aliança. Uma aliança que foi feita por amor, Ele se entregou por você. Ele guarda essa aliança. Viva para a glória dEle. Não deixe o seu coração te levar por outros caminhos, não. E se pergunte a cada manhã: a quem Deus conduz? Eu quero ser essa pessoa. Não apenas como Deus conduz, mas a quem Deus conduz. Saiba que Deus conduz pecadores arrependidos, humildes e aqueles que temem ao Senhor. E temer aqui não quer dizer que tem medo de Deus, mas respeitam, consideram e perseguem viver de acordo com os seus preceitos, com a sua palavra. Levam Deus a sério. Levam Deus a sério. Por fim, queridos, por fim,
Na nossa caminhada precisamos da ajuda de Deus. E como Davi bem sabia, precisamos reconhecer que isso é uma verdade. Talvez a sua oração ao final desse culto seja: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinha. A luta está grande. Eu preciso da tua intervenção. Precisamos reconhecer que o que importa não é saber o como Deus nos conduz, mas a quem Deus conduz. Pois confiamos em Deus. E a maneira que Ele irá nos conduzir, pouco importa se estamos de fato sendo conduzidos por Ele. Confiamos nele, na soberania dele, no coração dele, no amor dele, na verdade dele. Então a pergunta que precisamos fazer: que tipo de pessoas devemos ser a fim de que experimentemos a ajuda de Deus? E sim, sejamos conduzidos por Ele em nosso caminho, em nossas decisões. Essa é a pergunta que você precisa fazer para o seu coração hoje. Que tipo de pessoa eu preciso ser, a fim de que eu experimente o favor de Deus, o direcionamento de Deus sobre a minha vida? Em qual área eu preciso mudar? Em qual área? Em quem eu preciso colocar a minha confiança? Em Deus ou nas minhas finanças? Em Deus ou no meu cônjuge? Em Deus ou no meu cargo, ou na minha profissão, que seja. Que sejamos pessoas imersas na palavra de Deus e na sua verdade. Verso 4 e 5. Que sejamos pessoas não sábias aos seus próprios olhos, mas cientes dos nossos pecados e das nossas limitações. E por isso precisamos de ajuda, e por isso recorremos a Deus. Que sejamos pessoas que confiam em todas as coisas que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Que possamos ser participantes dessa nova aliança de verdade, e não crentes nominais. E não gente que está acostumada a frequentar a igreja apenas. E não gente que está acostumada a sorrir aos domingos. E às segundas-feiras, às terças, às quartas, às quintas, vivem como se Deus não existisse. Não. Por fim, queridos, e eu quero pedir para que a banda venha, que façamos essas perguntas ao nosso coração hoje. Qual coração Deus conduz? E o quanto o meu e o seu coração se deixa ser conduzido por Deus? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na maneira como lidamos com o nosso casamento, a maneira como lidamos com o nosso ego, a maneira como lidamos com o nosso dinheiro. Qual coração Deus conduz? E o quanto o nosso coração se deixa ser conduzido por Deus. Finalizando de verdade, eu quero fazer uma oração com vocês lida. Eu quero ler essa oração. E que a nossa oração nessa manhã seja: Senhor, não me faças apenas obediente à tua palavra, mas também sábio, conhecedor daquilo que é certo aos teus olhos nas inúmeras situações da vida, a fim de glorificá-lo em tudo. Permita-me crescer em sabedoria, discernimento, prudência, com humildade, que é pré-requisito para todas essas qualidades em ti. Senhor, conduza meu coração em meio a tantas dificuldades. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos cantar essa última canção. E ao final a gente vai orar e pedir para que essa realidade, pedir para que os nossos corações hoje façam para Deus a pergunta certa: a quem Deus conduz, e não como apenas somos conduzidos. É importante sim, mas mais do que isso, a quem Deus conduz, e se de fato temos sido essas pessoas que o Senhor conduz, que o Senhor alcança,
que o Senhor dirige, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem livrado, que o Senhor tem feito prosperar. E quando falo prosperar, não falo apenas de dinheiro, falo prosperar nos relacionamentos, prosperar na família, prosperar na vida da saúde, em tantas outras áreas, no ministério, no serviço, no reino. Se de fato temos sido essas pessoas, que o nosso coração pergunte hoje para Deus: a quem o Senhor conduz? E se somos de fato essas pessoas a quem o Senhor conduz. Vamos cantar mais uma canção e depois vamos orar juntos.